transporte coletivo impacta os nossos negócios de diferentes formas, principalmente quando nós usamos o transporte coletivo para transportar os nossos colaboradores para as nossas companhias. E hoje esse é o tema do Momento Lead, onde o meu convidado é Bruno Piccoli, da Aviação Piraquara. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Elô? Bruno, a gente tem falado tanto sobre mobilidade, sobre o quanto que é importante para as pessoas usarem o transporte coletivo. Você vê que existe uma tendência das companhias a acelerar esse uso e incentivar os colaboradores a usar o transporte coletivo? Na verdade, assim, o que é preciso são políticas públicas que incentivem o uso do transporte coletivo, né? O que a gente tem hoje em dia é que, desde a década de 70, um dos grandes motores da economia do Brasil foi a indústria automobilística. Então, nós crescemos escutando que sinal de sucesso prosperidade é ter carro, né? Ter um carro, né? Uhum. Só que daí todo mundo, quando vai para Nova York, anda de metrô. Quando vai para a Europa, anda de ônibus, né? Então, o que falta é que o poder público comece a conscientizar desde o começo, né, na educação, a população, que há necessidade de priorizar o transporte coletivo, né? Se você olhar ali, tem alguns números, são de 2011, tá? Mas o total de carros é entre 70% a 91% dos veículos. Uhum. E um carro transporta, em média, uma pessoa e meia, enquanto um ônibus comum leva 38. Né, e ocupa espaço de 4 carros. Né? Então, assim, vai chegar uma hora que não vai ter o que fazer. As cidades estão já se colapsando. As cidades estão crescendo, né? As cidades, as pessoas estão morando cada vez mais longe, né, para conseguir uma moradia um pouco mais em conta. Então, vai chegar um momento em que o transporte coletivo vai ter que ser utilizado por um maior número de pessoas. Dentro do Lead, a gente vê assim, as empresas tendo muita dificuldade para contratar e para reter depois a mão de obra, né? Principalmente as fábricas, as indústrias e os prestadores de serviço que precisam de volume de colaboradores. E uma das medidas para a retenção desses colaboradores é, muitas vezes, a mobilidade, né? A empresa está próxima do ambiente de trabalho ou contratar serviços de locomoção, além da rede do transporte coletivo, transporte próprio dentro das empresas, para incentivar essas pessoas a não usarem carro, né? não a poluírem mesmo. Vocês já estão há 5 décadas com a Aviação Piraquara aqui em Curitiba, e você vê em Curitiba, se for comparar com outras regiões metropolitanas, tem um bom desenvolvimento dessa cultura do transporte coletivo metropolitano, esse laço metropolitano. A tarifa unificada também facilita isso, mas também a gente vê que Curitiba ela foi pensada para o transporte coletivo, né? Ela é uma cidade que cresceu em volta muito das suas linhas de mobilidade. Você vê que existe uma consciência da cidade, do poder público, tanto o governo quanto o município a melhorarem a eficiência desse transporte coletivo. Como que você, como empresário do setor, que é uma das pontas, né? Como que você vê essa consciência do privado pensando do público pensando no setor privado? Aqui em Curitiba e na região metropolitana, nós somos um destaque há muito tempo, né? Então, a integração do transporte vem lá da década de 70, o uso do BRT, né? Então, nós somos exemplo há muito tempo. Uhum. Então, como você falou da questão da mobilidade, hoje com uma tarifa de R$6, a pessoa sai de Piraquara, se desloca 44 quilômetros para trabalhar aqui no centro, com uma tarifa de R$5. Né? Então, não tem outro meio de transporte mais em conta que isso. Então, isso faz o quê? Faz com que a pessoa que mora longe consiga trabalhar aqui no centro. Se ela tivesse que pagar 2, 3 passagens, né? Se não fosse um sistema integrado, isso ia custar muito mais caro para o empregador, diminuindo a empregabilidade dessa pessoa que precisa, né? Então, o que a gente tem o cenário hoje da região metropolitana e da cidade de Curitiba, a gente vê que esses dois entes eles estão pensando no transporte coletivo, estão investindo, né? Se você olhar as últimas obras ali no Tarumã, na linha verde, né? Então, Curitiba e a região metropolitana tem esse pensar um pouco mais voltado para o coletivo. Então, a ideia é que a gente continue sendo exemplo, continue trazendo inovações para o sistema, para que, né, a gente consiga melhorar essa mobilidade das pessoas, consiga facilitar, né, o deslocamento nas cidades. Muito bom. E quando você fala sobre esse sistema, é importante entender que esse sistema é uma gestão pública, né, uma concessão pública, mas que é feito por empresas privadas, né? E como a Aviação Piraquara é uma dessas empresas que estão dentro desse sistema integrado, e como que você vê o maior desafio hoje para as empresas prestadoras de serviço?
coletivo? O nosso desafio como empresa, como você citou, a retenção de talentos. Tá muito difícil, principalmente o pessoal que trabalha com manutenção, sabe? Você conseguir, assim, eletricista, mecânico, sabe? Então, tem essa questão. Tem a pressão de custos, né? Porque os custos eles estão crescendo numa proporção que a tarifa não pode crescer. Então, está exigindo, por exemplo, do poder público uma contrapartida como subsídio cada vez maior, né? Então, tanto da nossa ponta como empresa, quanto do outro lado, né, a parte pública, é tentar balancear esse custo, é tentar criar alternativas para que a tarifa não fique cara para o passageiro e que o Estado e o município consigam oferecer isso daí. Né? E a Aviação Piracaro, né, completou 50 anos no ano passado e é uma empresa familiar. Eu queria que você... Isso me encantou muito quando você contou um dia como que seu pai começou o negócio. Conta como que foi esse início, porque muitas vezes a gente contar como foi o começo de um negócio, a gente inspira pessoas que estão assistindo que têm vontade de empreender, mas acham que é muito difícil. É difícil para todo mundo. Né? Não, exatamente. A história da nossa família com o transporte, ela começou assim. O meu tio viu uma oportunidade, ele tinha um caminhão, na verdade o meu avô tinha uns secos e molhados na época, que é um mercadinho, né? E uma igreja se desfez dos bancos. Ele teve a ideia de pegar os bancos, pregar em cima do caminhão e começar a transportar pessoas. E essa empresa virou a Penha, né? A Penha, ela foi fundada pela minha família. E eram meu pai, mais meus 11 tios, que eram sócios da Penha. Mas tudo começou com um caminhão usado e bancos de igreja que foram descartados. Muito bom, bacana. E, Bruno, quando a gente fala dessa inovação, hoje a gente fala muito sobre eletromobilidade, sobre novas fontes renováveis para o uso da energia para o transporte, como que você vê essas fontes alternativas? Eu acho que o grande desafio, hoje em dia, estão focando muito no elétrico, né? Mas acho que o grande desafio é a eficiência. Tá? Então, por exemplo, a tecnologia Euro 6, que foi implantada no começo de 2023, ela reduz a emissão de gás em 75% comparado com a tecnologia anterior de combustão. Então, se você for pensar do ponto de vista de custo e de eficiência, é muito mais barato você investir em uma frota, renovar uma frota Euro 6, que ainda continua consumindo diesel, do que pensar em um elétrico, que tem metade da autonomia e custa 4 vezes mais caro que um comum. Né? Então, por exemplo, a nossa frota hoje, que é de 77 ônibus, se eu fosse transformar tudo em elétrico, teria que virar 148. Né? Então, e tem a questão do ambiental, o que se vai fazer com a bateria? Né? Às vezes o pessoal fala, não, mas já estão reciclando a bateria dos elétricos. Mas veja que os veículos têm pneu desde que começaram, e até hoje o pneu é um problema ambiental. Então, não é assim dizendo que estão começando a reciclar a bateria que vai resolver. Né? Então, claro que é uma solução que, em um primeiro momento, ele traz um benefício de ruído, né? Traz um benefício de conforto, que é um veículo que vibra menos, né? O deslocamento é um pouco mais confortável. Mas eu vejo que, se a gente quer olhar por um custo acessível, que é o que o transporte precisa, é a pessoa se deslocar com um custo baixo, o elétrico ainda não fecha a conta. Tá? Então, do meu ponto de vista, seria mais interessante você focar em eficiência do veículo a combustão, focar em priorização no transporte. Né? Então, se você olhar assim, das vias no Brasil que circulam ônibus, só 4% dessas vias tem priorização para o ônibus. Ou seja, faixa exclusiva, canaleta ou prioridade em semáforos. Né? Então, eu acredito que esse pensamento do ambiental, da eficiência, de melhorar, podia seguir esse outro caminho. Tá? Sim. Muito bom. Bruno, obrigada pela sua participação. Obrigado. Com certeza a história da família inspira a gente a pensar em negócios que ainda disruptivos, né? Como que o teu pai o teu avô pegou um caminhão e transformou isso num meio de transporte coletivo e como que vocês estão, como uma empresa que está dentro do setor, está preocupada com manter o transporte coletivo, ele ser eficiente, ele ser rentável, mas ao mesmo tempo ele ser uma solução viável para que as pessoas deixem de usar carro e realmente faça a sua parte, né? Muito obrigada. Exatamente. Obrigado. Eu conversei com o Bruno Piccoli, ele que é diretor da Aviação Piraquara. Na próxima semana, mais um empresário convidado aqui no Momento Lead. Até lá.